que a Bahia só tinha uma universidade federal, era o filho daqueles que tinham condição. Então, como eu não tinha condição, nem tinha esse sonho, né? O rico. Então eu estudei técnica em agropecuária e a partir daí eu comecei a militar nesse mundo da agricultura alternativa, do que hoje é agricultura orgânica, né? Produção de alimentos saudáveis. Comecei a militar e como técnico em agropecuária trabalhei muito com isso também. E no ano de 1990 ajudei a fundar duas ONGs no território de Irecê. Uma chamada Centro de Assessoria do Assuruá, que existe até hoje, são mais de 28 anos de trabalho, de serviços prestados, e uma outra entidade lá também chamada Garra, que na época lá a gente criou essas duas entidades. E eu trabalhei e me dediquei muito na construção do Centro de Assessoria do Assuruá, que é o CA Bahia, uma ONG que trabalhou e trabalha com o povo do semiárido, as comunidades rurais, comunidades quilombolas, comunidade de fundo e peixe de pasto, comunidade de agricultores familiares, assentados, pescadores. E a gente sempre trabalhou em duas dimensões. Uma, a dimensão da cidadania, Israel, na perspectiva, né, de que nós, do semiárido, o que nos faltou ao longo do tempo, da história, foram oportunidades. E a gente sempre trabalhou essa questão da compreensão política, que nós não temos como combater a seca, que era o discurso até então oficial dos governos de plantão. Nós vamos combater a seca. Você vê que o Brasil criou até o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. E na nossa compreensão, a seca não se combate, porque é um elemento do nosso clima, né? Assim como o ambiente aqui de vocês, de Amélia Rodrigues, não dá para você dizer aqui, eu vou acabar com a chuva, né? Que aqui chove 3 vezes mais do que chove na minha região, né? Então a gente trabalhou na perspectiva da convivência com o semiárido. Então nós precisamos de desenvolver meios políticos, uma compreensão política de que é possível se conviver com o semiárido. Então, a partir daí, nós, nesse pé da cidadania, da compreensão da política, nós começamos a trabalhar do outro lado, que foi do lado da tecnologia social, de mostrar na vida real de que é possível se viver bem. Então, por exemplo, um dos trabalhos que a gente executou muito foi um trabalho de acesso à água de chuva. Porque muitas pessoas que moram aqui no litoral ou próximo aqui acham que no sertão não chove. Tem aquela... não chove, é seca. Não é isso. Nós temos um clima que tem um período de chuva e tem um período de seca, né? Nós passamos entre 4 e 6 meses que pode chover e entre 5 e 8 meses que fica sem chover. Para você ter ideia, a última chuva que deu lá para nós foi no mês de abril. Então, conta de abril para cá, quantos meses você tem sem chuva. Mas isso é do nosso clima. Mas está começando a chover. Então, o que foi que nós trabalhamos? A captação da água da chuva. Então, nós construímos milhares de cisternas. Milhares, 50 mil cisternas na nossa região. É o que? Você faz um reservatório. Imagina você, quem mora na zona rural, sem água, longe de tudo. E o que foi que nós construímos? Um reservatório. Botamos uma calha, uma bica, para parar a água de chuva. Então chove, uma casa de 40 metros quadrados armazena 40 mil litros de água doce. 40 mil litros de água doce, não, 16 mil litros de água doce. 16 mil litros de água doce é suficiente para uma família de 5 pessoas beber e cozinhar durante 8 meses. Então você garante a família, a água da família por 8 meses. Então isso é uma tecnologia social que aponta, se você guardar a água do semiárido na época da chuva e você utilizar ela na época da seca, então esse é um caminho. Nós trabalhamos muito também a questão com os agricultores familiares, por exemplo. Tem muita gente que gosta de criar o gado. Um exemplo, né? Uma vaca, Israel, bebe 54 litros de água por dia. Então, se você está numa região seca, do semiárido, que você tem dificuldade de água, longos períodos de estiagem, é mais racional você criar uma vaca que bebe 54 litros de água por dia, ou uma cabra que bebe 6 litros de água por dia, ou uma galinha que passa uma semana para beber 1 litro de água. Então,
começamos a trabalhar exatamente na tecnologia social, com desenvolver experiências que exatamente pudesse apontar que é possível, sim, se tiver incentivo, se tiver orientação, a vida do nosso povo pode mudar com organização social. Então eu trabalhei muito a minha vida inteira, foi exatamente isso, ajudando o nosso povo a se organizar, implementando política pública e construindo experiências, referências de convivência com o semiárido. Então eu sou fruto dessa luta, né? Dessa construção política, e que efetivamente o nosso povo percebeu, Israel, que, por exemplo, nós estamos na luta comunitária, na luta social, conversando com as comunidades, trabalhando a implementação de políticas públicas, mas nós percebemos que tem uma dimensão que é importante o nosso povo se atentar, que é a dimensão da política, dos espaços de poder. Porque é na política que a gente resolve o orçamento. Então, por exemplo, nós tínhamos um programa de cisternas que já construiu 1.400.000 cisternas na época do governo Lula e Dilma, né? O governo atual cortou as cisternas. O governo federal, você fala. O governo federal cortou, zerou, não tem mais um centavo para fazer nenhuma cisterna. Então, aonde é que você pode resolver isso? É na política. É na dimensão da política, né? Porque é na política que você define o orçamento.